uma das coisas que eu tenho aqui para falar para vocês é que o uso dessas substâncias de sabonete íntimo, que fala, pH neutro, ginecologicamente testado. É mentira, não foi ginecologicamente testado. E o pH não tem que ser neutro. O pH da nossa vulva e da nossa vagina é ácido, é em média 4,5 ali. E o pH desses sabonetes geralmente é 6, 7. Então, eles mudam muito a nossa microbiota vaginal. Assim como substâncias químicas também mudam muito a nossa microbiota vaginal. Nossa vagina é cheia de bactérias muito sensíveis que mantêm a nossa proteção. Então, acaba que essas substâncias químicas matam essas bactérias sensíveis e permitem o aparecimento de outras bactérias e aparecimento de corrimentos de repetição, dor pélvica, enfim. Eu costumo explicar para as pacientes que a gente tem algumas barreiras de proteção. A primeira delas, pensa, o útero ele fica lá dentro da barriga, e ele tem uma comunicação com a vida externa pela vagina. Então, a gente tem algumas barreiras de proteção até as bactérias ruins chegarem dentro do útero. E quais são essas barreiras? Primeiro delas, nós temos a vulva. E a vulva tem pelos. Os pelos pubianos não são sujeira, eles são proteção. Então, pensa comigo, se você arrancar os seus cílios hoje, você vai ter conjuntivite de repetição para o resto da sua vida. Então, a gente não pode fazer isso. E a gente faz isso com a vulva. A gente arranca os nossos pelos ali, que é a primeira barreira de proteção. Então, a gente já deixa a nossa vulva suscetível. Depois, a gente taca um monte de sabonete. E esses sabonetes que tem um monte de cheiro, um monte de substância química, muda o pH da nossa vulva, eles ainda retiram a camada oleosa de proteção que nós temos na nossa pele. Então, aí a gente já matou mais duas coisas, as bactérias boas e tiramos a oleosidade da nossa pele. Terceira coisa, algumas mulheres ainda fazem ducha vaginal. Pegam a duchinha do banheiro ali, joga água lá dentro da vagina. Outras passam sabão na mão e lavam lá dentro da vagina. Então, isso a gente agride ainda mais a nossa microbiota e aumenta muito a chance de causar infecções. Quando a gente faz ducha vaginal, você joga as bactérias ruins possivelmente para dentro do seu útero e aumenta a chance de ter infecção pélvica grave, que são as doenças inflamatórias pélvicas, que às vezes precisam de antibiótico hospitalar, algumas vezes até de cirurgia para tratamento. São situações que podem gerar graves complicações. E essas situações podem causar, inclusive, infertilidade. Não é brincadeira. Higiene íntima não é brincadeira. A gente não deve fazer isso com a nossa própria saúde. Se você quer se conectar com o seu corpo de uma forma saudável e consciente, adquira o meu e-book Cuidados Gentis com a Vulva. Nele você vai encontrar informações seguras, sem mitos ou exageros.